A dívida americana não para de subir, né? Os Estados Unidos nunca se endividaram tanto como nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, e nunca se teve tanta perspectiva de se endividar mais ainda. E, ao mesmo tempo, nunca tivemos tantas narrativas sobre a queda dos Estados Unidos, do dólar, como nós tivemos esse ano. Será que nós estamos chegando ao fim? Então, principalmente depois que você teve um pacote de estímulo na pandemia e agora, né, com o envolvimento que os Estados Unidos tiveram em relação à guerra da Ucrânia, também agora tem toda essa questão sobre Israel. Então, e tudo isso acaba fazendo com que os Estados Unidos enviem dinheiro para todo o canto do mundo, fazendo com que você tenha cada vez mais títulos. É a única forma de você poder levantar dinheiro, sendo que você já está endividado. Só que isso é uma bola de neve, né? Afinal de contas, nas últimas semanas, os juros americanos subiram muito, beirando ali quase os 5% para os títulos de 10 anos. Todo mundo apostou que, na verdade, isso é só o começo, porque quanto mais dívida você tem, mais desconfiadas as pessoas ficam ao comprar essa dívida. Porque será mesmo que ele não vai me dar um calote? Será que não vai ter uma moratória? Qual que é a segurança de tudo isso? Então, com certeza, depois de 5% para você poder pagar os seus juros, você vai precisar de criar novas dívidas que agora vão pagar 10%, 15%, 20%, e aí você cria uma espiral. A mesma espiral que você vê hoje na Argentina. Na verdade, os Estados Unidos vão virar uma Argentina, vai virar uma Venezuela, vai virar uma Turquia, vai virar um outro país, né, uma República da Banana, que vai fazer com que o dólar acabe sendo extinto. E tudo isso, toda essa narrativa é de que os países, principalmente China, tá todo mundo se livrando dos títulos americanos. Na verdade, esses títulos americanos são uma batata quente que eu tenho que me livrar o quanto antes, porque nós estamos passando por um processo de desdolarização, nós estamos passando por um processo de multipolaridade, nós não estamos mais num mundo dependendo dos Estados Unidos. Agora a moda é o BRICS, né? O grupo cada vez maior, agora incluindo muito mais países, né? Como agora a Arábia Saudita entrando no BRICS, a Índia já fazendo parte junto com o Brasil, com a China, com a África do Sul, outros países do Oriente Médio querendo entrar, e isso realmente sela a falência dos Estados Unidos. Essa é a grande narrativa que nós temos hoje, só que tem só um porém. Nos últimos dias, essa narrativa acabou ficando bastante quieta e os juros despencaram completamente, revertendo essa tendência. Isso só acontece se você tem um grande movimento de compra. Só que aí vem a pergunta que não quer calar. Se os títulos americanos são essa batata quente que todo mundo está tentando se livrar, por que todos estão comprando? É isso que eu quero conversar com você hoje. Então, meu nome é Renan Adorno, meu objetivo é disseminar educação em macroeconomia e você pode me encontrar tanto aqui no YouTube como também no Spotify. Basta você procurar pelo nome Renan Adorno. Como sempre, atrás de uma narrativa, você precisa entender o que está realmente por trás disso, o que tem de construção em torno disso, quais são os objetivos disso. Mas o que eu quero falar principalmente é sobre o mercado de bonds, que ele é realmente fascinante e como ele é muito complexo, vale a pena a gente falar muito sobre ele. O podcast ele gravitaciona, né? Ele fica em torno desse assunto. Então o mercado de bonds ele é extremamente sofisticado e você precisa entender qual que é o pensamento de quem investe nesse mercado, que é realmente praticamente a maior liquidez do mundo, é a liquidez institucional do mundo, não somente de instituições, mas também de países. Então, ela é a espinha dorsal de todo o sistema monetário mundial. Lembrando, o bond, em relação ao dólar, né, que a gente chama de UST, que é o US Treasury, os bonds eles são como se fosse o yin e o yang com o dólar. Então, é a melhor forma hoje encontrada de você poder poupar. Então, se você hoje não quer ter, por exemplo, 200 milhões de dólares de uma conta corrente, você compra T-bills, T-bonds, T-notes, que é uma forma de você ter liquidez
proteção e, ao mesmo tempo, você ter um certo rendimento. Aí, como eu já falei no meu capítulo, se você não viu ainda, eu recomendo fortemente que você possa ver a aula gratuita que eu fiz sobre os bonds americanos para você entender exatamente como funciona essa dinâmica. Nós temos aí títulos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. E cada um deles tem a sua função. Então, quando a gente pensa assim, peraí, a espinha dorsal da economia vai falhar? Se isso falhar, realmente todo o sistema entra em colapso. Mas não é o que nós estamos vendo. Afinal de contas, essa narrativa tem dois problemas, né? A gente está falando de uma venda maciça de títulos, onde a China está se livrando, está todo mundo se livrando dessa batata quente. Significa fatalmente que ninguém quer isso. E não é bem assim. Na verdade, quando você fala que a China está com cada vez menos a quantidade de títulos que ela detém está cada vez menor, na verdade a gente calcula isso em dólares e não necessariamente em títulos vendidos. Então pode ser que a subida dos juros, que significa que os títulos caem de valor, né? A gente sempre sabe que nos bonds o preço dele é inversamente proporcional ao juro dele, né? Não significa que eles venderam. O fato dos juros terem subido, você também faz com que, mesmo que você segure a mesma quantidade de títulos, de bonds, eles acabam caindo de valor. Claro que você também tem as vendas em si. Só que, quando você analisa, por exemplo, a China, quando ela vem fazendo uma grande venda, ela vem fazendo algumas vendas significativas de bonds, mas você percebe também ao mesmo tempo que ela está desesperadamente tentando defender o yuan para que ele não se desvalorize. Então a única forma que você tem de fazer isso é você aumentando as suas reservas em dólares, porque elas vêm diminuindo bastante também. E qual que é a única forma que você tem para fazer isso? Ou você gera mais comércio exterior e você faz mais exportação, mas não é isso que está acontecendo. Afinal de contas, estamos vendo índices muito ruins na economia e aí só sobra o quê? Queimar os bonds. Você precisa vendê-los. Então, o fato de você vender algo porque você precisa não significa que você está vendendo porque ele é uma batata quente e eu quero me livrar dele. Entende o grande problema? Então, assim, quando você precisa de liquidez, você acaba queimando esses títulos e, obviamente, que os juros acabam subindo. Você percebe que eu não falei do Fed em nenhum momento aí? É porque isso é muito mais dependente dos movimentos de mercado do que o Fed. O Fed ele acaba sendo completamente periférico, ele vê isso de camarote, mas ele não consegue controlar esse movimento, porque o dólar não pertence somente aos Estados Unidos, ele pertence ao mundo inteiro, e os títulos e os bonds também pertencem ao mundo inteiro, eles fazem parte de todo o sistema de colateral do mundo. Então você percebe como uma coisa muito mais dinâmica do que a gente imagina, e todo mundo dá o foco para os Estados Unidos, sendo que você precisa primeiro olhar para o que acontece para os outros países. Quanto mais você estuda, né, a teoria do Dollar Milkshake Theory do Brent Johnson, você percebe que ele vem mostrando que tem razão já há mais de 15 anos, porque é exatamente o que está acontecendo. Você vê, todo mundo foca nos Estados Unidos, mas você vê que os outros países estão com problemas muito piores do que os Estados Unidos. Esse é um sistema que vai entrar em colapso? É bem provável, pode ser que sim, né? A gente não pode ter certeza de absolutamente nada, tudo é possível, só que seja lá o que for acontecer, vem mostrando que isso vai acontecer primeiro fora dos Estados Unidos do que dentro dos Estados Unidos. Então esse jogo é um jogo bastante complicado. Então, quando você vê os reais motivos pelos quais você pode ter uma venda, né? E agora você teve uma liquidez que acabou entrando no mercado, afinal de contas estava todo mundo desesperado por dólares, você percebe que o dólar começou a dar mais uma aliviada. O DXY, que a gente sempre fala dele, né? Que é o índice do dólar, ele, em relação às outras moedas, a força que o dólar tem em relação às outras moedas, se você for resumir, ele voltou a cair, ele começou a dar uma aliviada. Inclusive o Brasil está numa situação
O real tá deitado em berço esplêndido nesse momento, porque não somente tem a força do comércio brasileiro, né, que é principalmente na parte do agro, que está tendo uma demanda muito forte, que fez com que muitos dólares entrassem no Brasil, mas ao mesmo tempo o Brasil faz parte do resto do mundo, então ele acaba sendo protegido por toda essa dinâmica que vem acontecendo dessa relativa queda do dólar, deixando o real ali travadinha entre R$ 4,85 a R$ 5,00, virando até uma moeda bastante estável ultimamente, né? Ele vem surpreendendo bastante. Então, essa liquidez acaba indo para tudo quanto é lugar, porque você precisa de retorno. Então, ele vai para a bolsa, ele foi até para cripto, né? O Bitcoin, ele acabou indo aí para quase $38 mil até ontem à noite, até onde eu vi aqui, atualizando aqui agora. Olha, mais de $38 mil por Bitcoin. De forma curiosa, o ouro também está fazendo uma subida muito interessante, geralmente eles não são tão bem correlacionados. A prata subiu para caramba, todos os mercados vêm subindo, inclusive a própria bolsa. Isso mostra liquidez no mercado. Só que, por outro lado, os índices da economia real vêm demonstrando sinais muito fortes de que não teremos um pouso suave, não teremos o tal soft landing, mas sim um hard landing, né? Vai ser um pouso muito duro, porque cada vez mais as probabilidades de uma recessão se tornam cada vez maiores. Então, o que acontece nesse mercado, nesse cenário, o mercado de bonds, que ele nunca desinverteu a curva, ele está realmente cada vez mais certo de que o Fed, que acabou finalmente, né, parando a sua subida de juros, tenha que começar a baixar. Só que ele não vai baixar até que as coisas comecem a estragar visivelmente a economia. Você tem que ver a pessoa comum falando sobre recessão, as pessoas perdendo o emprego significativamente e ficando mesmo desesperadas por encontrar algum tipo de emprego que possam manter, né? Infelizmente, a gente vê que é cada vez mais comum o americano médio tendo 2, 3 empregos, entregando pizza da Domino's, fazendo Uber, além do seu próprio emprego, e mesmo assim ele não dá conta de viver. Você vê ali vídeos no TikTok viralizando cada vez mais, né, de que as pessoas perguntando: como é que vocês conseguem viver? Eu não estou dando conta, eu trabalho literalmente o dia inteiro e eu mal consigo pagar o aluguel e fazer supermercado e não sobra absolutamente nada. O que vocês estão fazendo? O seguro do carro é obrigatório e eu não dou conta de pagar e eu estou sem seguro. Como vocês estão vivendo? Então relatos como esse estão se multiplicando. Claro que isso não é uma coisa científica, os números estão começando a mostrar isso, mas você vê essas histórias se repetindo pela internet, certo? Então, cada vez mais você tem uma expectativa de recessão. E quanto mais expectativa de recessão você tem, afinal de contas, a Black Friday que teve nos Estados Unidos, apesar de ter sido mostrado na internet que ela superou o do ano passado, né? Acho que foi 9,8 bilhões de dólares em relação a 9,6 do ano passado, só que ela não leva em consideração a inflação. Então você está literalmente vendendo menos produtos, só que muito mais caros. Então, para você realmente refletir um aumento, você precisaria ter no mínimo de 11% a 15% de vendas a mais, ou seja, nominalmente subiu, só que na realidade houve uma contração, e isso chama bastante atenção de todo o varejo americano, né? Ele está em atenção, o Walmart está em atenção, o Target está em atenção, todos os varejistas, Best Buy, todos eles estão em atenção em relação ao que está acontecendo na economia americana, e o mercado de bonds já viu isso há mais de um ano. Então, o que acontece é que ele realmente começou a baixar os juros. Qual que é o pensamento por trás disso? Se eu acho que a economia americana vai retrair, eu preciso garantir um retorno, porque as ações vão acabar caindo, e eu tenho certeza de que o Fed vai precisar baixar juros também. Então, eu vou garantir pegar um título de longo prazo, de 20 anos, de 10 anos, de 15 anos, e garantir os meus 4,5%, 5% agora, do que eu ter um juro no futuro que vai ser muito mais baixo do que isso. E quando você tem um fluxo de capital fazendo isso, você acaba reduzindo drasticamente os juros, certo? E quando você percebe que o Fed
continua insistindo naquele juro alto, né, que todo mundo fala higher for longer, né, então você tem juros mais altos por mais tempo, que é essa que está sendo a narrativa do Fed, até que eles tenham motivo de usar as suas armas, né, pelo menos a narrativa que eles têm, para poder reestimular a economia quando ela começar a apresentar as primeiras falhas. Aí você percebe que o Fed, na verdade, ele não lidera o movimento, ele segue o movimento, ele é um observador, ele não é protagonista. Então, essa demanda está extremamente forte e ninguém acaba entendendo o que está acontecendo. Ele quebra essa narrativa da batata quente. Agora, todo mundo quer batata quente? Não faz muito sentido. Então, essa demanda, por mais que os Estados Unidos estejam emitindo uma quantidade absurda de T-bonds, T-bills e T-notes, todo mundo está comprando. A demanda é muito maior do que a oferta e não parece querer parar tão cedo. Afinal de contas, todos precisam disso porque são instrumentos denominados em dólar. E o dólar, no longo prazo, vem simplesmente metralhando todas as outras moedas. Então é a única forma de você ter um Japão se defendendo o seu iene, a China defendendo o seu yuan, o Brasil defendendo o seu real, entre todas as outras moedas ao redor do mundo que não sejam o dólar. Então realmente é uma guerra e os Estados Unidos com esses juros muito altos acabavam esmagando, né, as outras a capacidade dos outros países de se financiarem, porque é muito melhor você ganhar 5% nos Estados Unidos do que 5% na Argentina, 5% na Turquia. Então é muito mais atrativo. E esse capital veio para os Estados Unidos em massa. Então essa que é uma dinâmica muito interessante, e mesmo que você tenha um dólar mais fraco, você acaba vendo que ele perpetua o jogo da queda do dólar. Na verdade, um dólar mais baixo significa que ele vai durar por muito mais tempo, segundo a teoria do Dollar Milkshake Theory. E é isso que eu quero falar cada vez mais aqui nesse podcast, que muitas vezes as pessoas não entendem. Então, o dólar caindo, ele não representa uma queda, uma falha do dólar em si. Não significa que ele vai começar a cair cada vez mais, que o DXY vai começar a ir para 90, para 80, para 70, até ir para 0 e tudo desmoronar. Não. Como todo mundo depende dos dólares, todo mundo depende dos bonds, você acaba vendo esse colapso acontecer fora dos Estados Unidos primeiro. Então, os outros países aqui são o real termômetro para a gente ver como esse sistema acaba se comportando. E nós estamos agora diante de um cenário cada vez mais provável, não existe nenhuma garantia, pode ser que tudo isso demore o ano que vem inteiro ou até o outro ano, ninguém sabe exatamente, mas a gente vê índices cada vez maiores de recessão e de deflação, preços caindo. Já falei sobre o real estate nos Estados Unidos, o varejo começando a cair cada vez mais, e só que para o Fed começar a agir, ele tem que ver isso acontecer nos índices de emprego, e até agora isso ainda não aconteceu de forma formal. Então vai ser muito interessante ver os próximos capítulos, mas realmente agora a curva inverteu de vez.